Oi, hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre formulários, tentar esclarecer algumas dúvidas que têm surgido para o uso dele. Então, como que a gente faz? Não necessariamente você já precisa entrar no Classroom para criar o seu formulário. Você pode criar ele, deixar salvo e depois utilizar lá buscando no Drive ou buscando por meio de link, que fica bem mais fácil. Então, eu venho aqui no Google e escrevo formulários. Assim que eu faço essa busca aqui no Google, a segunda opção, ó, formulários do Google, você pode clicar e entrar. Aí aqui aparece os formulários de uso pessoal e de empresa. Você vai clicar no de uso pessoal e ir para formulários do Google. Quando você clica e entra aqui, já aparecem alguns modelos pré-definidos. Se você já criou algum formulário lá via Classroom, também vão aparecer aqui embaixo os que já foram criados. Então, para criar um novo formulário, você vai aqui nesse mais. Se você quiser editar um que você já fez, ou até fazer uma cópia dele, aí você olha aqui embaixo e acha o nome conforme o que você criou. Eu vou colocar um aqui a partir do zero para mostrar para vocês. Então, eu vou criar um formulário em branco. Eu venho aqui e coloco o título do meu formulário. Na descrição, eu posso colocar do módulo que se trata e a série, mas fica a critério de cada professor. Então, algumas coisas que eu posso fazer aqui, né? Eu posso colocar uma outra cor aqui de fundo para personalizar o meu formulário. Eu posso colocar uma imagem de cabeçalho. Você pode até criar uma imagem específica de cabeçalho e colocar conforme você desejar. Ó, aqui, por exemplo, eu posso fazer o upload do computador e selecionar uma imagem para o cabeçalho dos meus formulários. O formulário ele pode servir como se fosse uma prova, né, para ver e testar os alunos conforme o que eles estão aprendendo ou não. E o interessante é que ele atribui uma nota, mas essa nota ela não fica vinculada ao Classroom. Então, eu vou ensinar algumas maneiras de você ter acesso a essa nota e como fazer para passar para lá. Então, a partir daqui, ó, que eu já estou com a minha base feita, eu vou criar uma pergunta. Quando eu clico, tem várias opções aqui. Então, tem perguntas que pode ser de múltipla escolha, caixa de seleção, pode ser uma lista para selecionar alguma opção, né? Eu posso fazer como se fosse de colunas interligadas, né? Para o aluno responder verdadeiro ou falso, ou então liga essa coluna a outra. O interessante é você, em todo formulário, iniciar com resposta curta. Por que resposta curta? Perguntar o nome do aluno que vai responder. E deixar esse espaço aqui para resposta curta. Coloque aqui a opção obrigatória, porque depois, quando você gerar uma planilha com as respostas, para saber a nota dele, já tem o nome do aluno e a nota. Fica bem mais fácil. Então, para colocar mais uma nova pergunta, você vai aqui sempre no mais. Clica e seleciona a maneira da pergunta que você quer. Eu vou citar um exemplo aqui de pergunta com múltipla escolha. Então, eu venho, escrevo a minha pergunta. Vamos supor aqui, fazendo um exemplo, né? E coloco as opções. Eu posso colocar quantas opções eu quiser aqui. É só ir clicando que ele vai adicionando opção. Bom, então é interessante verificar se vocês vão fazer perguntas objetivas ou perguntas que são dissertativas, discursivas, né? Então, a pergunta objetiva fica bem mais fácil já gerar uma nota aqui automaticamente, porque vai ter apenas uma ou duas respostas corretas, enfim, conforme a questão que você elaborar, mas é bem mais fácil porque o próprio sistema cria a nota. E questões discursiva, aí você mesmo vai ter que corrigir. Então, para gerar uma nota automática fica um pouco mais difícil.
Como que faz para criar um teste para gerar nota? Então, você vai aqui na engrenagem, configurações. Aqui você vai configurar de algumas maneiras, como coletar endereços de e-mail. Por que o endereço de e-mail é importante? Para comparar lá no Google Classroom com o aluno. Comparar o e-mail dele para ver se é o mesmo, se é ele mesmo que está respondendo. Aqui, limitar a uma resposta, o aluno pode responder uma vez só com aquele e-mail. Então, se ele já respondeu, ele não vai conseguir de novo. Editar após o envio quando o aluno responde e depois quer responder de novo e modificar as respostas. Ver gráficos de sumário e respostas de texto também não é necessário, a não ser que você tenha configurações específicas. Na apresentação, eu sempre seleciono mostrar a barra de progresso para ver se ele está no meio do teste ou não, até que ponto que ele está indo. E aqui na parte teste, você vai clicar em criar um teste. Então, a partir do momento que você cria um teste, você tem que atribuir nota para cada questão. A nota para o aluno vai imediatamente após o envio ou posteriormente para uma revisão manual. Aqui, se for uma questão discursiva, então é interessante colocar nessa opção. E se for questões objetivas, colocar imediatamente após o envio. Aqui também você pode selecionar se os alunos vão ver as perguntas erradas, se vão ver as respostas corretas e o valor de cada pergunta. Clique em salvar, então já fica salvo. Lembrando que a gente colocou aqui endereço de e-mail e o nome do aluno. Então aqui você clica na questão, aparece chave de resposta. Você clica em chave de resposta, vai dizer quantos pontos vale essa questão. Eu vou colocar aqui que vale 1 ponto. E eu clico na resposta, que é a alternativa correta. Aqui embaixo, feedback da resposta, caso o aluno erre ou acerte, você pode colocar um vídeo para ele assistir, para ele ficar mais inteirado do assunto, você pode escrever alguma coisa, né? Então você pode aqui colocar alguma escrita dizendo, que pena, não deu certo, mas você pode saber mais sobre esse assunto em tal link. Então aqui você pode dar dicas para os alunos conforme o que eles responderem. Selecionou a resposta, colocou a pontuação, clique em concluído. Você pode, inclusive, aqui, quando fizer a pergunta, colocar uma imagem também, que é bem interessante para professores que trabalham, às vezes, com charge, com leitura de imagem, né? Então, você pode vir aqui, procurar uma imagem e colocar essa imagem para que o aluno, além de interpretar o texto, ele possa interpretar a imagem também. Como, por exemplo, aqui, coloquei um mapa, né? Porque eu estou perguntando de localização, então talvez ele não saiba a localização, mas na leitura de imagem ele encontre a resposta. Muito bem. Então, aqui eu vou colocando várias questões. Eu já tenho um questionário pronto para mostrar para vocês. Que eu coloquei várias questões. A maioria delas são objetivas. E como que eu faço para ver as respostas? Agora eu vou mostrar para vocês como ver a resposta. Então, aqui no seu questionário, né, você vai na aba ali em cima, respostas, clica. E num primeiro momento, você consegue ver como se fossem gráficos das respostas. Se você for pergunta por pergunta, então vai na ordem que eles foram respondendo, e aí você consegue ver também o que responder. Idade individual. Então, pessoa por pessoa, basta você clicar aqui para o lado e consegue vendo as respostas conforme o e-mail. Como que eu geralmente faço? Eu vou aqui, clico em criar planilha, ele fala que vai criar uma planilha e vai ficar salvo lá no Google Drive, então eu clico em criar. A partir do momento que eu cliquei aqui em criar, ele vai gerar para mim uma planilha com as respostas. Então, nessa planilha aqui, com as respostas, eu consigo ver, no primeiro momento, a data e a hora que o aluno respondeu. Aqui, o endereço de e-mail, que eu posso comparar lá com o Google Classroom. E a pontuação que ele tirou. Então, aqui já tem o nome do aluno também, se eu quiser posteriormente colocar lá no Google Classroom, no EVN, ou onde for. E eu consigo vendo as respostas que ele respondeu em cada questão. Eu até enumerei as questões. E aqui basta eu ir para o lado e eu consigo ver todas as respostas.
Essa aqui é uma maneira bem prática e fácil, porque eu posso simplesmente olhar aqui o nome do aluno e a pontuação, ir lá no Classroom e digitar a nota. Eu não preciso escrever isso num papel para depois ir lá digitar. Eu posso só deixar essa planilha aberta, abrir a minha sala de aula e passar a nota direto para lá. Ou se eu não quiser passar a nota para lá, eu posso passar a nota desse teste direto ali para o EVN. Né? Basta eu abrir o EVN também, olhar aqui e ficar intercalando uma aba e outra. Nessa questão de nota é isso. Algumas dicas aqui para vocês. Bom, então, as dicas são as seguintes. Caso você já tenha escrito provas, exercícios, você tenha digitado isso, esteja salvo no Drive ou no Word, você pode abrir, né? Estou colocando um exemplo aqui das minhas atividades. Você pode ver, copiar a descrição dessa atividade e as alternativas, clicar em copiar. E quando você criar uma questão, ó, vem aqui em criar, você clica em colar. Coloca o número da questão e as alternativas também, você pode copiar e colar. Inclusive as imagens, se estão salvas no computador, também dá de pegá-las. Então fica bem mais fácil, ao invés de você ter que digitar tudo cada vez que você for fazer um teste, porque geralmente os professores já têm os testes, provas e exercícios digitados e salvos no computador ou no seu Google Drive, ou em algum pendrive também. Uma outra coisa, se eu quiser excluir a pergunta que eu fiz, eu não gostei dela, eu posso vir clicar aqui em excluir e pronto, né? Ela desaparece. Bom, além de pegar o que já está digitado, já está escrito, eu posso também importar perguntas, pegar de outro formulário que eu tenha feito. Então, vamos supor que eu fiz um exercício e agora estou fazendo uma prova. Então, eu posso pegar a pergunta, importar ela de outro formulário, e inclusive, é só clicar aqui em selecionar, inclusive eu posso modificá-las depois, se eu quiser. Eu posso pôr também um vídeo, eu venho aqui, ó, colo o endereço desse vídeo, que pode ser do YouTube, clico aqui e clico em selecionar, coloco um título, e posso colocar aqui descrito que é para o aluno assistir o vídeo e responder algumas questões sobre o vídeo. Então, essa alternativa é bem interessante, porque num teste comum, numa prova ou num exercício comum, não daria de fazer dessa maneira. Bom, daí depois que eu terminei meu formulário, que ele já está pronto e salvo, como é que eu vou fazer? Né, para publicar ele lá no Google, porque eu posso um dia fazer o formulário e depois no outro preparar a aula lá no Google Classroom. Num primeiro momento, eu vou vir aqui no meu Drive, eu já tenho ele aberto aqui, ó, pode ver que o formulário fica salvo no Drive, eu vou clicar com o botão direito do mouse, e quando eu clicar com o botão direito do mouse, eu posso vir aqui em compartilhar ou gerar um link compartilhável. Ó, eu tenho que ativar, né, para gerar esse link, então qualquer pessoa com o link pode ver. Então, eu posso copiar esse link, ou eu venho aqui, clico e clico nessa opção compartilhar. Quando eu clico em compartilhar, às vezes já aparecem algumas pessoas que estão na sala de aula. Eu tenho que vir e mudar a configuração aqui embaixo. Então, qualquer pessoa com este link pode ver. Você pode alterar. Então, geralmente ele está como restrito, mas daí você deixa aqui na opção qualquer pessoa com o link pode responder. Então, você copia ele, clica em concluído, vai na sala de aula, em atividades, vai criar uma atividade com teste. Quando você clicar aqui, ele já vai aparecer um formulário automático para você criar ele do zero. É só clicar no X, adicionar, coloca um link e cola aquele link que você copiou. Pronto, ele já aparece aqui. Você pode pôr o título, as instruções e criar a atividade. Ó, criar atividade. Pronto, a atividade vai ser criada e os alunos podem, através desse link, clicar
ir lá e responder ao seu questionário. É isso, muito obrigada. E se você tiver dúvidas, pode deixar na descrição do vídeo que eu vou tentar respondê-las. Se gostou, dá um joinha. Abraços, até a próxima.